Você irá assistir a mais uma aula do CCUV, curso de cálculo em uma variável. E nesta aula nós vamos começar a estudar limites laterais. Eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Ao calcularmos o limite de f de x quando x tende a A, o nosso interesse está somente nos valores de x no intervalo aberto que contenha o valor de A, porém não no próprio A. Queremos valores menores ou maiores do que A, ou seja, próximos de A. Então vamos considerar a seguinte função aqui: f de x igual a raiz quadrada de x menos 1, cujo domínio é o x pertencente aos números reais, tal que o x tem que ser maior do que 1. Isto é, a f de x ela não existe para x menor do que 1. A f não está definida em nenhum intervalo aberto que contenha 1 e, portanto, o limite da raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, ele não tem sentido. Mas, se considerarmos os valores de x maiores do que 1, poderemos ter o valor da raiz quadrada de x menos 1 o mais próximo de zero quanto desejarmos, desde que tomemos o valor de x bastante próximo de 1, porém maior do que 1. Então, dessa maneira, se fizermos com que o x se aproxime de 1 por valores maiores do que 1, isto é, x se aproximar pela direita de 1, estaremos considerando o limite lateral direito ou limite direito, cuja definição é a seguinte. Definição 1. Considere um intervalo aberto AC e seja f uma função definida para todo número real x nesse intervalo. Definimos o limite de f de x quando x tende a A pela direita como sendo L e denotamos por o limite de f de x quando x tende a A mais, ele é igual a L. Se para todo epsilon positivo existir um delta também positivo, tal que se a diferença entre x e A for positiva e menor que o delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e L vai ser menor do que o epsilon. Agora vamos considerar a função g de x, que é raiz quadrada de 1 menos x, cujo domínio é x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 1. Logo, a função g ela não está definida para valores de x maior do que 1. E de forma análoga ao que nós fizemos lá para a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 1, o limite de raiz quadrada de 1 menos x, quando x tende a 1, ele não tem sentido. Então, dessa maneira, se fizermos com que x se aproxime de 1 por valores menores do que 1, isto é, x se aproximar pela esquerda de 1, estaremos considerando o limite lateral esquerdo, ou limite esquerdo. Então veja a definição 2 a seguir. Definição 2. Considere agora o intervalo aberto dA e seja g uma função definida para todo número real x nesse intervalo. Definimos o limite de g de x quando x tende a A pela esquerda como sendo L e denotamos por limite de g de x quando x tende a A menos é igual a L. Se para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que se A menos x for positivo e menor que delta, então o valor absoluto da diferença entre f de x e L ele vai ser menor do que epsilon. Observe aqui que a diferença do limite lateral direito para o esquerdo, além dessa notação aqui é mais lá no positivo ou pela direita e aqui é menos pela esquerda. E ele também difere aqui, olha, lá no lado direito é x menos A, aqui é A menos x. Agora vejamos o teorema 1.
o limite de f de x, quando x tende a A, existirá e seu valor será igual a L, sem somente ser o limite de f de x, quando x tende a A, menos o limite lateral à esquerda, e o limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite lateral à direita, existirem e forem iguais a L. Agora nós vamos ver alguns exemplos envolvendo limites laterais. Nos exemplos de 1 a 5, fazer um esboço do gráfico da função f, achar o limite indicado, se existir, caso não exista, indicar o motivo. Então aqui no número 1 eu tenho a função f de x, é uma função definida por sentença, onde ela vai valer menos meio x mais 1 se o x for menor do que 2, e ela vai ser x menos 1 se o x for maior ou igual a 2. São duas partes aqui, por sentença ou por partes, a gente dá o nome dessa função. Na primeira parte eu tenho a função afim, decrescente aqui, na segunda uma função crescente. E eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, o limite lateral esquerda. Aqui no segundo, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, o maisinho aqui é direita, 2 mais. E aqui o limite de f de x quando x tende a 2. E aqui eu já tenho um gráfico construído da função f, uma parte aqui, a outra parte aqui. Aqui eu vou colocar os valores dos limites, a esquerda, a direita e o Paulinho no valor 2. Então vamos ver, esse primeira parte aqui é uma função decrescente. Quando x for 0, ela vai valer 1. Então, trocar x por 0 aqui vai valer 1, que é o valor do y. Quando y for 0, ela valeria, trocando y por 0, fazendo as contas aqui, ela valeria 2. Mas só que não pode valer 2. Por isso que aqui no 2, no x do 2 tem uma bolinha vazia, aberta aqui. Então aqui está o gráfico dela, decrescente. Agora vamos ver essa outra parte. Ela vai ser a função crescente se o x for maior ou igual a 2. Quando o x for 0, não pode ser, tem que ser maior que 0, maior que 2, né? Mas se ele fosse 0, esse gráfico, se eu fosse prolongar, ia passar aqui no menos 1. Eu vou pegar agora a partir do 2. Quando x for 2, 2 menos 1 é 1. x2, y vai ser 1. Deixa eu fazer um quantitadinho aqui para ficar mais destacado. Tá? Bem, agora, e aqui ela continua, essa reta aqui, crescente. Agora vamos analisar o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, valores menores do que 2. O 2 está aqui, eu vou pegar um número próximo do 2, vou pegar o 1, por exemplo. Quando o x for igual a 1, olha só, eu venho aqui no gráfico da função e vejo que ela vai estar valendo aqui meio, né? X for 1 vai valer meio. Quando o x estiver entre 1 e 2, eu venho aqui no gráfico, ela está diminuindo, ela era meio, agora ela está passando aqui para 1,25, por exemplo. Quando o x estiver bem pertinho do 2, só que menor do que 2, o y está valendo 0. Quando estiver bem encostadinho no 2 aqui, o y vai estar aproximando do 0. Então aqui o limite lateral esquerdo, quando x tende a 2, ele vale 0. Agora vamos analisar a direita do 2, 2 mais. Então eu vou pegar este gráfico aqui, então eu vou pegar aqui o 3. Quando x for 3, eu venho aqui no 3 e vou no gráfico, vai estar valendo 2. Quando eu pegar 2,5, por exemplo, ela vai estar aproximadamente aqui no 1,5. Era 2, passou para 1,5. Quando estiver em 2,1, por exemplo, ele vai estar bem próximo de quem? Do 1. Estou me aproximando do 2 pela direita, bem pertinho do 2, ele está se aproximando de quem? Do 1, certo? Então, quando eu me aproximo do 2 pela direita, o limite está tendendo a 1. Agora, o teorema 1 ele nos diz que para existir o limite quando x tende a 2, da função f de x, tem que existir o limite lateral esquerdo, tem que existir o limite lateral direito, e esses dois limites aqui, eles têm que ser iguais. Como eles são diferentes, então este limite aqui ele não existe. Então, vou colocar esse símbolo de não existe. Então, qual é o motivo de não existir o limite? Então, vamos escrever aqui, ó. Motivo o motivo é que o limite da f de x, quando x tende a 2, menos, ou seja, o limite lateral esquerdo, ele é diferente do limite lateral direito. Então, lim da f de x
quando x tende a 2 mais. Ok? Então vamos para o segundo exercício. Aqui no exercício 2 nós temos a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado. Se o x for menor ou igual a 1, é uma parábola, né? E aqui 2 menos x se o x for maior do que 1. Aqui eu tenho uma função afim. Eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a 1 aqui pela direita, 1 mais. E o limite de f de x quando x tende a 1. Bem, aqui em laranja eu tenho o gráfico da função da parábola. Ele vai do 1, do x igual a 1 para a esquerda aqui, então aqui ele continua. Então, esse daqui é o gráfico da nossa parábola. Deixa eu colocar aqui, ó. É x ao quadrado. E aqui à direita, em vermelho, eu tenho o gráfico da função afim, 2 menos x. Então essa parte aqui é 2 menos x. É do 1 para a direita, só que o 1 ele não entra aqui. Então aqui, olha, aqui eu tenho uma bolinha vermelhinha aqui vazia. Ela está cheia aqui do alaranjado que está preenchendo ela. Aqui no x igual a 1 e o y igual a 1. Então vamos analisar o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Então eu venho aqui, vou começar aqui no zero, que está à esquerda aqui. Quando x for 0, o y vai ser 0 também, estou aqui na parábola. Quando o x estiver entre 0 e 1, por exemplo, aqui mais ou menos, ó, eu venho aqui no gráfico e vejo que o y está entre 0 e 1. Estou me aproximando do 1. Eu venho aqui no gráfico e vejo que o y está se aproximando também do 1. Venho aqui mais pertinho do 1, só que a esquerda do 1, valores menores que 1, sinalzinho de menos é o menor. Estou me aproximando bem do 1, ela está se aproximando também de quem? Do 1, ou seja, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, limite lateral esquerdo, é 1. Agora vamos analisar o limite lateral direito, 1 mais, então a direita do 1. Vamos pegar aqui quando x for 2. Quando x for 2, ela vai valer, o y vale 0. Ela eu digo o valor do y. Então vamos pegar o x entre 1 e 2. Quando for 1,5, por exemplo, eu venho aqui e ele vai estar bem aqui, entre 0 e 1. Era 0, passou para maior que 0. Pegar a direita do 1, venho aqui e vou lá no eixo y, está se aproximando também do 1. Bem pertinho do 1, só que pela direita, ele está se aproximando de quem? Do 1, ou seja, o limite lateral direito é 1 também. E pelo teorema 1, para que o limite de f de x quando x tende a 1 exista, tem que existir o limite lateral esquerdo, tem que existir o limite lateral direito, e esses valores aqui eles têm que serem iguais. E aqui é 1 e aqui é 1. Portanto, o limite da f de x quando x tende a 1, ele vale 1. Beleza? Vamos fazer mais um exercício. Tranquilo esse, né? Vamos para o terceiro. Aqui no terceiro exercício, a nossa função é uma função definida por partes, e eu tenho 3 partes aqui. Na primeira parte, eu tenho uma função afim, decrescente, menos x, menos 2, se o x for menor do que menos 2, em vermelho. Em verde, eu tenho menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Se o x for menos 2, se o x estiver entre menos 2 e 2, ou seja, incluindo até o menos 2 e 2. E aqui é o gráfico de uma semicircunferência. E aqui nós temos o x menos 3, se o x for maior do que 2. Então aqui eu tenho uma função afim, só que crescente, aqui ela é decrescente, em laranjado. E eu quero calcular o limite da f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. 2 negativo aqui. Menos 2 pela esquerda. E o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, 2 mais, menos 2 mais. E o limite da f de x quando x tende a menos 2. Também eu quero o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, a 2 pela direita e quando x tende a 2. Então o gráfico dessa primeira função aqui em vermelho é o gráfico dessa reta aqui. Então vamos supor que o x seja 2 negativo. Então eu vou trocar aqui o x por menos 2, com esse menos vai dar mais 2, menos 2 daria 0. Então se fosse menos 2, mas não é. Então eu faço uma bolinha vazia aqui no menos 2 e 0. Agora eu troco aqui o x por menos 3, menos e menos 3, daria mais 3 menos 2, daria 1. Trocando por menos 4 vai dar 2. Então aqui está o gráfico dessa primeira parte aqui em vermelho. Esta parte do meio que está em verde aqui, eu vou trocar o x
O x ele vai variar de menos 2 até 2. Então, vou trocar o x por menos 2. Trocando o x por menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 daria 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, aqui ficaria menos 0. Então, eu teria aqui menos 2 e 0. Então, tá com uma bolinha cheia, verdinha aqui, ó. Agora, vamos trocar o x por 0. Vou pegar aqui agora esse ponto aqui. X, trocando o x por 0, eu vou ter a raiz quadrada de 4, é 2. Com esse sinalzinho de menos, daria menos 2. Então, teria aqui o menos 2 aqui, esse pontinho aqui. E trocando o x por 2, ele todo extremo aqui, vai dar novamente 0. E eu vou ter 2 e 0, que é esse ponto aqui com a bolinha verdinha cheia aqui. Então, essa segunda parte aqui, o gráfico é essa semicircunferência aqui, ó. Ok? Aqui está a expressão dela, com a setinha para indicar que é isso daqui. E a função, a terceira parte é x menos 3, é uma função afim, só que crescente. E eu vou pegar o x maior que 2. Vamos supor que o x seja 2. Se eu trocasse o x por 2, 2 menos 3 daria menos 1. Então 2 e menos 1. Então a bolinha aqui ela é vazia porque o 2 não faz, o 2 não faz parte. Então, trocando o x aqui agora por 3, 3 menos 3 daria 0. Então, 3 e 0, outro ponto. Se eu trocar por 4, 4 menos 3 daria 1. Então, teria esse pontinho aqui. 4 e 1. Tá? Então, o gráfico da função x menos 3. Agora, então, vamos analisar primeiro no ponto aqui, ó, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Eu vou pegar valores que estão à esquerda do menos 2 e jogar aqui na função. Vamos pegar bem próximo de 2 aqui, ó, uma unidade. Trocar o x por menos 3, pegar o x igual a menos 3, o y dá 1. Se eu pegar entre menos 3 e menos 2, por exemplo, aqui no meinho, vem aqui na função, olha só. Eu venho aqui na função, aqui, esse ponto, e jogo aqui, olha. O y está entre 0 e 1. Se eu me aproximar mais, estiver me aproximando mais do menos 2 pela esquerda, o y está diminuindo, está se aproximando de quem? Olha, bem pertinho do menos 2, o y está chegando em 0. Então, o limite da f de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, ele vale 0. Agora, eu vou me aproximar do menos 2 pela direita. Limite lateral direito, então é menos 2 mais. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o menos 1. Pegando o menos 1, agora eu venho aqui no gráfico da função que está em verde aqui, ó. Está bem aqui, ó, entre menos 2 e menos 1. Vou pegar mais perto aqui do menos 2. Vou me aproximar mais. Vindo aqui, ó. Está bem aqui, ó. Vou me aproximar. Aliás, é aqui, ó. Vem aqui. Está aqui. Vou me aproximar mais aqui do menos 2. Vem bem pertinho do menos 2. Vem aqui no gráfico. Ele vem aqui. Bem encostadinho do menos 2. Ele está se aproximando de quem? O y está aproximando do 0. Também vale 0. O limite à esquerda e à direita 0. E pelo teorema 1, para que o limite de f de x, quando x tende a menos 2, exista, os limites laterais, eles têm que existirem, existem os dois, e eles têm que ser iguais. Então, aqui está de acordo com o teorema 1, portanto, o limite da f de x, quando x tende a menos 2, é 0. Agora, vamos analisar o limite da f de x, quando x tende a 2, pela esquerda, 2 menos, e pela direita, 2 mais. Certo? Então, pela esquerda, estou aqui, entre 1 e 2, vou pegar bem pertinho do 2 aqui pela esquerda. Então, saia daqui que vem até no gráfico da função, que é o verdinho. E o y está próximo de quem? Do 0. Vou me aproximar mais ainda do 2. O y está se aproximando do 0. Então, o limite à esquerda do 2 é 0. Agora, eu vou me aproximar do 2, só que pela direita. Beleza, então vem aqui, ó. Vou pegar aqui nessa funçãozinha laranjadinha aqui, ó. Quando for 3, ela é 0. Quando for entre 2 e 3, eu vou pegar bem no meio. Ele vem aqui, olha só. Ele está dando esse valor aqui, um pouquinho maior que 0. Vou me aproximar mais do 2. Vem aqui no gráfico, olha só. Ele está se aproximando de quem? Vou ficar bem pertinho do 2, só que do lado direito dele, ele está bem próximo de quem? Do menos 1. Então, o limite lateral direito, quando x tende a 2, ele vale menos 1. Então, pelo teorema 1, para que o limite da f de x quando x tende a 2 exista, os limites laterais eles têm que existir, e existem, só que eles têm que ser iguais, eles são diferentes, portanto, esse limite aqui ele não existe. Então, vou colocar aqui o motivo, que não existe, que o limite
da f de x, quando x tende a 2, pela esquerda, ele é diferente do limite da f de x quando x tende a 2 mais pela direita. Ok? Beleza, né? Tranquilo, né? Vamos agora para o quarto exercício. Aqui nesse quarto exercício, a nossa função f ela é definida como sendo um módulo de x mais 1. Como é que se calcula o módulo de x mais 1? Então nós vamos pegar o x mais 1 e igualar a zero. Quando iguala a zero, eu vou encontrar o menos 1. Então, ela vai ser menos x, ela vai ser menos o x mais 1 se o x for menor do que o menos 1. E ela vai ser x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. Então aqui eu vou ter menos x menos 1, então ou seja, f de x vai ser menos x menos 1 se o x for menor do que menos 1. Coloquei aqui em preto, e aqui em laranja ela vai ser x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. E nós queremos calcular aqui o limite da f de x quando o x tende a menos 1 pela esquerda, ou seja, o limite lateral à esquerda. E aqui o segundo aqui é o limite de f de x quando o x tende a menos 1 mais, ou seja, o limite lateral direito. E aqui o terceiro é o limite de f de x quando o x tende a menos 1. Eu já construí o gráfico aqui dessas duas partes aqui dessa função. Então, quando eu tenho uma função definida por módulo, ela vai se transformar numa função definida por sentença, por partes. Então, essa parte aqui, ó, menos x menos 1, ela vai ser o gráfico dessa função. O gráfico vai ser esse daqui, ó. Eu vou pegar o x e vou construir o gráfico pegando o x menor do que o menos 1. Agora eu vou considerar o x sendo menos 1. Se eu trocar o x por menos 1 aqui, eu vou ficar com menos 1, fica mais 1, menos 1 vai dar 0. Então eu ficaria com 0. Mas como o menos 1 não faz parte, então aqui no menos 1 e 0 eu tenho uma bolinha vazia, está em preto aqui, ó. Quando o x for menos 2, menos aqui, com o menos 2 dá mais 2, menos 1 dá 1. Então menos 2 para o x e 1 para o y, tem esse ponto aqui. Então, quando o x for menor do que menos 1, o gráfico vai ser essa parte preta aqui. Agora, e quando o x for igual a menos 1 e maior do que menos 1? Então, vou trocar o x aqui por menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0, ou seja, eu vou ter aqui no menos 1 e 0 uma bolinha cheia aqui, laranjada. Quando o x for 0, 0 mais 1 vai dar 1. Então, quando o x for 0, eu vou ter 1 aqui. Então, essa parte aqui é o gráfico de x mais 1. Agora, vamos analisar o domínio, o limite dessa função quando ela tende a menos 1, aqui menos 1 pela esquerda, limite lateral esquerdo. Então, vou pegar aqui entre o menos 1 e o menos 2, são valores à esquerda. Limite lateral esquerdo é valor menor do que o menos 1, ou à esquerda do menos 1. Então, vamos, por exemplo, pegar o número entre menos 2 e menos 1. Vou pegar aqui o menos 1,5. Eu venho aqui, jogo na função, e ela vai dar aqui entre 0 e 1. Eu me aproximando mais do menos 1 pela esquerda, eu jogo aqui na função, o gráfico vai estar aqui, está diminuindo, está entre 0 e 1, só que está mais próximo de 0. Eu vou me aproximando do menos 1 pela esquerda, e observo que o gráfico está se aproximando que o y, né, está se aproximando do 0. Quanto mais perto do menos 1 pela esquerda eu chegar, mais próximo do 0 o valor do y vai ser. Então, o limite de f de x, quando o x tende a menos 1 pela esquerda, é 0. Agora eu vou apagar aqui essa partezinha aqui. Vamos analisar o limite da f de x quando o x tende a menos 1, só que pela direita. O limite lateral direito. Eu vou pegar aqui no 0, que vai dar 1. Entre menos 1, no menos meio, ele vai vir aqui, bater na função e vir aqui no eixo y aqui no, entre 0 e 1. Vou me aproximando mais do menos 1. Jogo na função e vejo que ele está diminuindo aqui. Está se aproximando do 0. Fica mais pertinho aqui. Está se aproximando do 0. Fica bem encostadinho aqui do menos 1 e está bem pertinho do 0. Ou seja, o limite da f de x quando o x tende a menos 1 mais pela direita também é 0. Portanto, de acordo com o teorema 1, o limite da f de x quando o x tende a menos 1 ele vai ser igual a 0. Porque o teorema 1 diz que
para que esse limite aqui exista, tem que existir o limite lateral esquerdo, o limite lateral direito, e esses valores têm que ser iguais. E aqui nós temos que os dois são iguais a zero, portanto, o limite de f de x quando x tende a menos 1, ele vale zero. Agora vamos ver o quinto exercício. A f de x ela é igual a 3, se o x for menor ou igual a menos 2, ela vai ser 4 menos x ao quadrado se o x estiver entre menos 2 e 2, só que não pode ser menos 2, mas pode ser 2. E ela vai ser x ao quadrado menos 4 se o x for maior do que 2. Nós queremos calcular o seguinte limite. O limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, limite lateral esquerdo, o limite lateral direito quando x tende a menos 2 e o limite de f de x quando x tende a menos 2. Aqui eu vou querer o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, o limite de f de x quando x tende a 2 mais, ou seja, lateral à direita, e o limite de f de x quando x tende a 2. Então aqui, na cor verde, eu tenho aqui o gráfico da f de x quando x ele é menor ou igual a menos 2. Então aqui eu tenho menos 2 e ele é essa função constante aqui valendo 3. Tá? Quando x for maior do que menos 2 e menor ou igual a 2, ela vai ser essa parábola aqui côncava para baixo, está na cor preta aqui, ó. Ou seja, do menos 2 até o 2, excluindo o menos 2 e incluindo o 2. Então ela vai passar aqui no 4 e aqui ela vai fazer esse gráfico aqui. Tem esse comportamento. Né? Se o x fosse menos 2, trocando aqui por menos 2, daria menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 2, 4 menos 4 daria 0. E quando o x é 2, ela vai valer 2 ao quadrado 4 menos 4, 0. Então, teria esse ponto aqui. Então aqui ela é vazia aqui, a bolinha vazia, porque está cheia aqui. Faz essa concavidade, passando aqui no 4 e chegando até o 2 aqui. Quando o x for maior do que 2, ela vai ser essa outra parábola aqui, só que côncava para cima. Essa parábola estaria tocando no menos 4 se o x fosse 0. Está aqui embaixo, aqui no menos 4. Aqui. Quando o x for 2, eu teria 2 ao quadrado 4 menos 4, 0. Então eu teria o 0, mas aqui eu coloquei uma bolinha vazia aqui na cor vermelha. Então quando o x for 3, 3 ao quadrado 9 menos 4, 5. Então quando for 3 ela vai valer 5. E assim por diante. Então aqui nós temos aqui três comportamentos aqui para a função f, uma reta, uma parábola côncava para baixo e uma parte dela aqui côncava para cima. Então agora vamos analisar o limite quando o x tende a menos 2 pela esquerda. Então chegando perto do menos 2, pela esquerda ela está sempre valendo 3. Então aqui ela vai valer, deixa eu colocar aqui, 3. Quando o x estiver se aproximando pela direita do 2, ou seja, menos 2 mais, então eu vou pegar aqui o gráfico e vou analisar aqui a direita do menos 2. Então vou pegar bem pertinho do menos 2 aqui. Ó. Bem pertinho do menos 2, eu vou até o gráfico e vejo que ela está se aproximando de quem? Do 1, mais pertinho do menos 2. Está se aproximando aqui, ó, entre 0 e 1, bem encostadinho. Então ela está se aproximando do 0, ou seja, quando o x tende a menos 2 pela direita, ela está valendo 0. E quando o x tende a 2, menos 2? Então, pelo teorema 1, para que esse limite aqui exista, o limite lateral esquerdo tem que existir. Ele existe, ele vale 3. O limite lateral direito tem que existir, ele existe, ele vale 0. Só que o teorema diz que eu tenho que ter esses dois valores iguais. E que como eles são diferentes, portanto, o limite de f de x quando x tende a menos 2, ele não existe. Qual é o motivo? O motivo é que, vou colocar aqui o motivo, né? Que o limite da f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, ele é diferente do limite da f de x quando x tende a menos 2 pela direita. Então, esse é o motivo que ele não existe esse limite. Agora, vamos analisar quando x tende a 2 pela esquerda. Então, aqui eu estou no 2 aqui pela esquerda, é esse gráfico aqui, né? Então, vou me aproximar do 2 pela esquerda, ó. Venho aqui pela esquerda, vou no gráfico. Está entre 1 e 2.
vem um pouquinho mais para baixo. Está entre 0 e 1. Estou me aproximando do 2 pela esquerda. Observe que o gráfico, o y, né, ele está se aproximando do 0. Portanto, se eu encostar bem aqui pertinho do 2, o y vai dar bem pertinho do 0. Então, o limite da f de x, quando x tende a 2, menos, ele vale 0. Agora, vamos analisar o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita. Vamos pegar aqui. Então, eu vou me aproximar do 2 pela direita. Então, eu vou ter aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar bem pertinho aqui, um pouquinho longe do 2. Estou vendo aqui, ela bate lá na função, olha. Está dando entre 2 e 3. Vamos aproximar um pouquinho mais. Está dando entre 1 e 2. Vamos aproximar um pouquinho mais. Está dando entre 0 e 1. Vamos aproximar mais. Está se aproximando do 0. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a 2 mais, ou seja, a direita do 2, limite lateral direito, ele também vale 0. Como os limites laterais, a esquerda e a direita, são iguais, e o teorema 1 diz que se eles existirem forem iguais, o limite de f de x quando x tende a 2, ele vai ser igual a esses limites aqui. Agora nós vamos ver o exemplo número 6, que se trata de um problema. O custo para transportar um determinado produto ele é dado pela função custo C de x, definida abaixo, onde o x representa o peso do produto. Então, C de x é igual a 2,5x se o x for maior do que 0 e menor ou igual a 20. 6 vezes o x se o x for maior do que 20 e menor ou igual a 50. E 8x se o x for maior do que 50. Então, ele está pedindo o seguinte, ó, faça um esboço do gráfico, faltou um acento aqui de gráfico, de C de x, e aí o segundo aqui, encontre os seguintes limites. Na letra A, o limite do C de x, do custo de x, quando x tende a 20 pela esquerda. O limite de C de x, quando x tende a 20 pela direita. O limite de C de x quando x tende a 50, limite lateral esquerda, e o limite de C de x quando o x tende ao limite lateral direita no valor de 50. Eu já construí aqui o gráfico dessas três partes aqui da função. Aqui nessa primeira parte, aqui em verde, se o x for maior do que 0 e menor ou igual a 20, então eu vou ter esse gráfico aqui. Ó. Então aqui ele não pode ser 0, então tem que ter o produto tem que ter um determinado peso. Então, se fosse 0, aqui daria 0. Então, aqui no 0, 0, eu tenho uma bolinha aqui vazia. Quando o x for 20, 2,5 vezes 20 vai dar 50. Então, eu vou ter esse gráfico aqui para essa primeira parte aqui, 2,5x. Está aqui. Agora, quando eu estiver aqui nesse intervalo de 20 a 50, vamos considerar o x sendo 20. Se o x for 20, eu vou pegar aqui 6 vezes 20 daria 120. Então, 20 vezes 6 dá 120. Então, o y valeria 120. Mas como ele não vale, então eu faço uma bolinha aberta aqui ou vazia. Agora, quando o x for 50, 6 vezes 50 vai dar 300, então, 50, 300, a bolinha é cheia. Então, essa parte aqui do gráfico é C de x. Tem essa parte aqui da função C de x. E por último, se o x for maior do que 50, se ele for 50, se isso aqui pudesse ser 50, 8 vezes 50 daria 400. Então, no 400 eu faço uma bolinha vazia. E se eu pegar um valor maior do que 8, do que 50, então eu vou pegar e multiplicar por 8, então eu vou ter esse gráfico aqui, 8x, que está aqui em preto. Então agora vamos analisar o limite quando o x tende a 20 pela esquerda. Eu vou estar me aproximando do x pela esquerda. Então, vindo pela esquerda, aproximando do x, não, aproximando do 20 pela esquerda. Quando o x estiver bem próximo de 20 pela esquerda, a f de x ela vai valer 50. Então aqui eu vou ter a f de x, não, a c de x, que vai valer 50. Eu me aproximando do 20 pela direita, limite lateral à direita, no gráfico ele vai estar se aproximando do 120. Agora vamos nos aproximar do 50, limite lateral à esquerda, menor do que 50,
Eu me aproximando do 50 pela esquerda, o gráfico vai estar se aproximando do 300, no limite lateral. A esquerda do 50 vale 300. E para finalizar, o limite lateral à direita do 50, então vou me aproximando do 50 pela direita, o gráfico está se aproximando, o Y está se aproximando do 400. Bem, com isso nós encerramos mais uma aula do CCUV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite agora, faça sua inscrição, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Operato.